A gente está começando o teste do ao vivo, né? 1 minuto do ao vivo, informando os seguidores. E isso enquanto a gente vai começar a live com o historiador Anderson Caribé. Então, opa, Caribé já está aqui na live. Júlia, Débora. Então, o pessoal já está começando a chegar. Todo mundo interessado em saber sobre essa questão dos jogos digitais. Então, enquanto o pessoal chega, a gente vai mandando chamar os meninos para a sala, o pai dos meninos para a sala, para a gente ter essa conversa sobre jogos digitais, porque quem está aqui com a gente hoje é uma pessoa gabaritada, que entende muito dessas questões, né? Então, a gente vai dar um tempinho, como sempre, fechar o contador em 10 pessoas, né? Então vamos, daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto. Enquanto isso, beijo pro pessoal que roda a Bahia inteira assistindo a live da gente, né? Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Pojuca. Tem um pessoal que assiste sempre a gente por aqui. Hoje a gente está num dia. Beijos para dona Cláudia Cedrais. Na verdade, para a família inteira, né? Então, para Cláudia, para Raquel, para Henrique, para todo mundo que cedeu o historiador Caribé para a gente fazer hoje essa live. Então, assim, a gente tem vindo numa proposta de trazer temas diversificados. E por que eu acabei procurando o Caribé para tratar dessa coisa dos jogos digitais? Todo mundo em casa e a gente precisa procurar o que fazer. Então, nessa coisa de procurar o que fazer, jovens, adolescentes e adultos, muitos acabam buscando ou maratonar séries ou a questão dos jogos digitais. Eu estou pedindo que tragam os meninos da sala porque hoje a mediadora... Oi, Rogério. Hoje a mediadora Oi, Beth, o pessoal de Feira de Santana. Hoje a mediadora é um fracasso, né? Então, assim, do ponto de vista dos jogos, eu estava contando a Caribé na pré-live que eu jogava com o corpo. Então, meus irmãos, eles tinham o hábito de jogar. Por sinal, minha irmã entrou aqui agora, né? E eu era uma pessoa que jogava com o corpo e o jogo em si, ele não saía do lugar. Mas esses jogos avançaram muito, a ponto de hoje em dia causar uma preocupação. Então, quem está entrando achando que a gente vai detonar, falar mal do jogo, eu acho que essa não é a live certa, não. Então, a gente vai tensionar um pouquinho, mas a gente vai tentar ver o que é que há de positivo nesse momento de distanciamento social, em que a gente tem que ficar em casa. O que é que o jogo pode ser positivo? Não quer dizer que a gente não vá falar de outros aspectos do jogo. Acho que a gente já pode começar. Eu vou chamar aqui Caribé. A live, né? Então, podem mandar perguntas. Eu vou tentar ver as perguntas. Olá. Olá, Cris. Olá, Caribé. Não estou ainda lhe vendo. Estou só ouvindo sua voz. Eu vou tentar desligar aqui, mas é porque eu já estou online, né? Mas não estou aparecendo. Estranho. Espera aí que eu vou ver aqui, viu, Cris? Deixa eu só... Isso às vezes acontece, Caribé. A gente está com fluxo de internet complicado. Eu vou retirar e vou lhe colocar novamente. Espera aí. Tchau, tchau. Enquanto o Caribé chega, uma das coisas mais interessantes é porque eu fui mandando as mensagens, né, durante a semana, e Caribé é um professor bastante conhecido em Salvador, da rede privada, da rede pública, e em todo canto
Caribé tem aluno. Então eu só via recebendo as mensagens, olha, minha filha foi aluna de Caribé, meu filho foi aluno de Caribé, fui colega de Caribé. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de ter uma live bem bacana, porque metade de Salvador conhece Caribé. Então, eu estou vendo aqui o pessoal que deve ser aluno, né? E aí, Caribé, conseguiu? Cheguei, mas eu consigo não... Tô lhe vendo, mas acho que você ainda não tá me vendo também. Não tô lhe vendo, não. Eu não sei o que é isso, não. Não sei o que está acontecendo, Mentira, não. cadê Tô aqui, Caribé? Rita, tô aqui. Daqui a pouco eu chego. A gente está tentando. Você quer eu vou fazer uma solicitação. trocar em algum celular do pessoal da tua casa? Porque semana passada a gente precisou fazer isso. Vou fazer isso, então. Tem aqui alguém já dizendo, ó, os meus foram alunos dele. Vou fazer isso, bacana. Então, aqui. Beleza? Você segura aí. Deixa eu tirar aqui. Você só vai me avisar se você vai trocar por algum celular de alguém da casa, porque precisa me seguir no... Eu vou pelo de Cláudia, que está aí, já está assistindo. Pronto, beleza. Então, joia. Tá. Tem aqui gente dizendo que um dos melhores professores do cursinho. Bacana. Vamos ver aí se a gente consegue essa conexão com o Caribé. E é ótimo quando a gente tem a live assim com um professor elogiado, querido, né? Gente, pelo amor de Deus, quem foi aluno de Caribé, me diz aí o nome de uns jogos, certo? Quando passar vexame, na hora que eu estiver aqui perguntando as coisas para ele. Cadê Cláudia? Salve Rita e Cedrais. César. Aí. Oi. Pronto! Tudo bem? Olá, querido. Agora sim. Caribé, você está me ouvindo legal? Você está me ouvindo bem? Deixa eu só botar aqui o microfone aqui. Que a gente está aqui, fez uma operação aqui de guerra para chegar. Ian Carlos, o grande jogador de Vitória da Conquista, está entrando na live também. Ó, já tô aqui, hein? Vamos perguntar primeiro as questões técnicas. Você está me ouvindo bem? Tô sim, tô. E você está me ouvindo bem? Tô. Tá um pouco baixinho, mas se você puder só aumentar um pouquinho do teu volume para a gente equalizar, porque senão depois minha voz sempre sobressai a de quem eu estou conversando. Estou aqui. Pronto. Aumentei. Beleza. Gente, Caribé chegou aqui, a gente precisou fazer uma troca. Caribé, professor de escola, marido de uma pessoa muito querida, que é Cláudia Cedrais, né? Mas aqui, Caribé é o professor Caribé, professor de história, conhecido, professor de cursinho, pesquisador da área de tecnologia, mestre em tecnologia. E aí, Caribé fez uma tese, que é aquele texto que a gente apresenta no final, né, do curso, falando sobre jogos. E como eu falei antes, eu vinha dessa questão, ó, a meninada está em casa e os pais estão desesperados porque jogam, e os filhos estão desesperados porque querem jogar, e tem gente lá, o avô, o pai, a tia, a mãe, enchendo a paciência com essa questão do jogo. E aí, Caribé, a gente foi fazer a pré-live. Caribé me deu uma surra de conhecimento, né? Que nada, então, isso. A live, geralmente eu queria que as pré-lives que fossem gravadas, porque na pré-live a gente está numa prosa menos tensa, e Caribé chegou lá e algumas coisas que eu nem não tinha me ligado, e a gente foi se ligar. Então, assim, para todo mundo, vocês podem perguntar, em determinado momento, pode ser que eu não veja a pergunta, eu vou pedir a Ana que, se ela puder anotar, trazer para mim, caso eu não veja, vou agradecer. E a gente vai começar a fala da gente, primeiro de uma maneira mais
Beth, a gente faz uma pré-live. Primeiro, a gente vai falar dos assuntos mais espinhosos. No meio, lá, né? Então, a meninada que gosta dos jogos, Caribé vai dar umas dicas, vai mostrar aqui um jogo. Eu nem me atrevo a falar o nome de nenhum, para não passar. Ian, Guto, pelo amor de Deus, fala o nome aí de algum jogo, né? Então eu nem me atrevo a falar o nome de nenhum para não passar o vexame aqui. Okay, vou deixar isso para Caribé. E a gente vai começar essa prosa, essa conversa, certo? A primeira coisa é a gente entender, os meninos acham que os jogos começaram agora e que vão acabar amanhã. Dá para dizer aí, Caribé, você que disse que quando os jogos começaram que não era tudo mato, que você não foi o primeiro jogador. Né? Com certeza, com certeza. Quando é que começa, Caribé? Aí você que é um cara da história, mas assim, vamos falar da história do jogo digital. Quando começa e como é que chega até aqui? Bom, Cris, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco. Obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez o convite. É uma alegria estar aqui conversando com você nesse momento, com o pessoal aí, discutindo um assunto que me é bem interessante, né? Como você disse aí, eu não sou do tempo do mato, né? Eu não comecei a jogar jogo digital quando o mato pegava tudo, né? Na verdade, o jogo digital ele entrou na minha vida na década de 80, né? Ele veio um pouquinho de antes, né? Em termos gerais, os jogos digitais eles começam a aparecer a partir da década de 70, né? E aí você tem o desenvolvimento de jogos como o Pong, e aí você vai chegar na década de 80, você vai ter Pac-Man, você vai ter Galaga, e aí a partir daí da década de 80 você vai estabelecendo todo um conjunto de estruturas, né? Surge a Atari, você vai ter a Bandai, a Namco, e aí uma série de outras empresas que vão trabalhar com esse artefato cultural, né? Com esse elemento cultural, né? Que é o jogo digital. É interessante que, num primeiro momento, né, todo mundo via assim meio de maneira bem diferenciada, né, uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu estava revendo um dia desses umas propagandas da Atari antigas, né, a Atari que foi um dos primeiros videogames estabelecidos, né, que foram deslanchados para as casas, e achei interessante como ele chama o videogame com uma diversão para a família toda, né, para a família toda, aquele momento de integração da família toda. E, como você mesmo disse, né, em alguns momentos, as falas elas são distintas, né? Tem eu digo sempre, tem o norte e o sul, porque eu não pode nem usar esse negócio de esquerda e direita hoje, né? E os extremos, tem que ter cuidado com os extremos, né? Porque falar dos extremos hoje em dia é meio complicado, né? Então, tem o norte e o sul, né? Tem aqueles que são os defensores, que têm toda uma relação muito próxima com o jogo. E tem aqueles grupos, tem aquelas pessoas que têm assim o pavor, que têm um grande medo, né? E que veem o jogo digital como uma coisa muito ruim, né? Uma coisa péssima, responsável por uma série de questões que ocorrem na sociedade. Aí eu digo sempre, nem 8 nem 80, né? Acho que tudo a gente tem que buscar sempre um meio termo. Você não pode ser encantado com um objeto, a ponto de não conseguir perceber que existem problemas, questões, mas também você não vai dizer que esse objeto é responsável por responsabilizar o objeto, o artefato, o jogo cultural, por todos os males da sociedade, que a gente sabe que são muitos aí, né? Complexos. Então é isso. Meu primeiro contato foi na década de 80, assim, com 13, 14 anos. Eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro videogame, eu comprei um videogame usado, um Atari usado. E aí a história que é engraçada, né? Eu doido para ter um Atari. E eu digo, tem que ter o dinheiro para comprar Atari. Eu juntei o dinheiro da merenda o ano todo, velho. Pense aí. Juntar dinheiro da merenda o ano todo. Uma meninada bem feito para poder ter um equipamento melhor. E aí o que é que eu fazia? Eu juntava o dinheiro da merenda o ano todo. Quando chegou, final do ano, perto de dezembro assim, fui no classificado do jornal, e aí vi lá uma senhora vendendo um Atari lá na Pituba. E ela deu muita risada quando eu cheguei com o dinheiro para pagar, que era uma caixa cheia de papel, mas principalmente moeda que só de acho, mas que eu tinha detonado o cofrinho, né? Mas que nunca tinha visto tanta moeda, né? Tanta moeda como naquele dia. Mas foi interessante. Eu estou vendo aqui que tem uma meninada que, quando fala assim, a década de 80, quer dizer, a década de 90 já é um saudosismo para eles, né? Quando fala na década de 80,
E aí, quando você diz assim, busquei nos classificados do jornal, e aí eles já ficam naquelas, rapaz, como é que compra um jogo pelo classificado de um jornal, né? Que hoje está tudo na internet. Você compra tudo pela internet, né? Você compra nas plataformas, né? Na Steam, na Origin, na própria PSN, no Xbox eu quero fazer Live. Só uma pausa para dizer que Vânia Lima, que o pessoal do CJCC está assistindo a live, que assim, na estrutura do ensino público, o CJCC tem cursos de fotografia ligados aos jogos digitais, tudo isso para alunos de escolas públicas. Então, gente, se você quer estar ligado nessa onda de jogos, ou de fotografia, ou de tecnologia, ou de ciência, tem lá em Nazaré o pessoal do CJCC. Mas aí, Caribe, a gente... Oi. Não, pode ser. Pode. A gente avançando aqui um pouquinho, você pode me dizer quando é que começa essa popularização, porque hoje a gente tem essa popularização dos jogos. Então, assim, não é mais um privilégio de determinada classe ou de juntar uma grana para comprar um jogo. A gente já não vê isso porque a gente vai para a escola pública, para as escolas públicas, em algumas regiões, fora da periferia, e não tem essa coisa de dizer, o menino da classe X, ele tem acesso ao jogo, e o menino da classe Y, ele não tem. A gente tem essa popularização do jogo de maneira mais geral. Quando é que começa isso, Caribe? Você pode dizer assim pra gente? Você tem essa percepção? Olha, Cris, eu digo, como eu disse para você, a partir da década de 70, quando o Atari começa a produzir seus videogames, né, seus jogos, 70, 80, principalmente 70, você tem um grande boom, né, dos jogos dos videogames. Todo mundo queria ter um Atari, todo mundo queria ter um Odyssey. Na década de 80 tem uma pequena queda, né, no uso dos videogames como um todo. Você tem a crise dos consoles, a crise das grandes empresas. Na segunda metade, por volta assim, da segunda metade da década de 90, no início, primeira metade da década de 90, melhor dizendo, você tem uma retomada disso. Né? Você vai ver lançamentos como o Nintendo, né? O Nintendo e o Nintendinho, que algumas pessoas que estão na live, aquele Nintendinho que você jogava indo para um lado, indo para o outro, o jogo de corrida. Era o sonho de consumo, era o sonho de consumo, gente, né? E aí depois a Sony investe também no mercado, né, com o PS, né, o PlayStation, o PS1, né, o primeiro PlayStation. E aí você tem uma gama de produtos que começam a ser desenvolvidos, outras empresas vão se envolver, a Microsoft também vem, né, nesse processo aí de desenvolvimento. E aí quando você entra na primeira metade aí do século XXI, que não é tão distante da gente agora, né, 2005, 2006... com uma melhoria dos celulares, você já vai desenvolver outros jogos mais trabalhados para os celulares. Por exemplo, antes você tinha o jogo da cobrinha, lembra o jogo da cobrinha? Naquele Nokia 95. No negócio de um Tetris, algumas coisas assim. O Tetris também é um dos primeiros jogos do programador russo que faz o Tetris. Nos celulares, né? Então aquelas coisinhas bem rudimentares, bem... que não é o que se tem hoje, né? Quando você desenvolve os smartphones, aí você vai desenvolver também jogos mais voltados para essa plataforma também. Alguns jogos são voltados nessa plataforma, né? E aí você tem um boom total. Hoje, a indústria dos jogos é uma das que mais fatura no mundo. Não vou dizer que hoje ela está faturando muito, porque hoje a indústria que está faturando muito é a indústria farmacêutica, né? A indústria de produtos médicos, né? Nesse momento que a gente vive. Mas, para você ter uma ideia, o faturamento da indústria do videogame hoje é maior que a indústria do cinema. Já apareceu alguém aqui para dizer que adorava o Tetris, né? Então... Ela é maior do que o faturamento da indústria do cinema hoje. Para você ter uma ideia, assim, eu jogo FIFA. Né? Eu jogo FIFA, que é um simulador de futebol. Nessa questão, Caribe. Então, assim, a gente entende, e aí você fala do cinema, eu falo também do cinema, porque é a área de estudo da gente. Chega no momento que o investimento nessa parte de entretenimento é muito grande. Tem um rapazinho aqui
perguntando. Queria perguntar se ele já jogou ou já ouviu falar de Detroit Become Human. Eu acho que é isso, né? Um jogo muito legal e trata do assunto do racismo. Eu vou... Eu conheço o jogo, já ouvi falar, né, da plataforma da PSN, eu jogo muito mais no PS4, mas eu nunca joguei, eu nunca baixei ele, eu não tenho assim uma leitura do jogo, eu nunca interagi com ele efetivamente. Mas eu sei que é um jogo muito bom, tenho boas indicações dele em termos de jogabilidade, né, em termos de jogabilidade temática. São jogos bem interessantes, é um jogo bem interessante também, está na lista de jogos que eu tenho que jogar, né, antes de morrer, né. Eu quero, daqui a pouco, antes do final, a gente precisa saber dessa lista, Caribé, mas eu vou fazer o mistério aí, que a meninada começou perguntando, né? Então eu tenho a minha pauta aqui, mas eu já estou vendo que eles têm uma pauta própria, que eu acho que daqui a pouco vai fugir da pauta da gente. A minha pauta vai cair, com certeza, daqui a pouco. Mas aí eu vinha falando dessa coisa assim, há um investimento muito grande e nesta hora... Neste exato momento, os grandes críticos da área das artes e da área dos jogos, o que está, vamos dizer assim, salvando nesse isolamento é justamente esse entretenimento. Você percebe isso ou acha que não, que isso não está acontecendo, que continua no mesmo fluxo, no mesmo ritmo? Como é que você está vendo isso aí? Olha, Cris, eu vejo o seguinte, nesse momento que a gente está vendo esse distanciamento social, onde muitas pessoas têm que ficar em casa, né, eu acho que a arte, né, e os jogos digitais também, que se enquadram também nessa perspectiva de arte, uma forma de arte, a gente escreve eles são fundamentais, sim, com certeza, são fundamentais nesse processo aí, por exemplo, de uma nova forma de interação. Hoje, a nossa nova forma de interação, ela é uma interação nesse momento, muito mais à distância, online, né? Eu estava dizendo aqui, estava admirando aqui, por exemplo, essa semana, meu filho, que eu tenho 2 filhos, né? Você já falou, Henrique e Raquel, que são jogadores também, né? Eles 2 jogam, e boa parte da interação deles com os colegas, com os amigos, que eles não podem ver presencialmente, é feita virtualmente através dos jogos. Não somente através dos jogos, mas, por exemplo, você fala de cinema. Eu achei interessante essa semana, eu estava aqui na sala jogando um FIFA, né, que eu gosto de jogar um FIFA também, e aí meu menino estava comentando assim... precisa jogar o FIFA, ó, Caribé joga, viu? Meu menino estava comentando assim, poxa, a legenda caiu. Eu digo, a legenda caiu? O que é que tá? Eu estava conversando com um colega, né, e aí ele disse, a legenda caiu, não tem, tá sem legenda. Eu disse, você está fazendo o quê, rapaz? Você está assistindo filme? Não, estou assistindo um seriado. E ele estava assistindo um seriado com um colega, via plataforma digital, uma plataforma que é a Discord, e eles estavam comentando sobre o seriado, né, discutindo. Ou seja, aquele espaço que era feito muitas vezes no cinema, naquele momento cinema, pós-cinema, onde você discute o filme, eles estavam fazendo aqui, na sala de casa. Aí, Caribé, para mim, o nome da plataforma... Discord. Então, gente, é mais um nome novo para eu colocar aqui no vocabulário. Mas a gente tem vindo falando de coisas boas, né? E aí eu vou entrar num assunto delicado, que é a aflição dos pais. Meu Deus, os espinhos chegam. Mas fique tranquilo que a gente já está num momento tão sofrido que qualquer coisa é mais leve do que os espinhos. A gente faz uma coisa mais... na pré-live, a gente vinha falando dessa questão do comportamento de quem joga fora desse ambiente do jogo. Então, muitos pais recorrem ao argumento de a gente não pode deixar a exposição de tanto tempo no jogo, não, porque o jogo é violento, o jogo é complicado. E aí eu recorro aqui, deixa eu só dar uma olhadinha na anotação que eu fiz, que eu prefiro que o dado seja mais exato. Então, em 2011, um jovem chegou na Escola Municipal de Realengo, Rio de Janeiro, e a gente teve 13 mortes de adolescentes, e muitas pessoas depois recorreram ao argumento para, vamos dizer assim, diminuir a intensidade do jogo de questões como essa, o Columbine, Realengo e tantos outros casos que aparecem, e aí você falou bem, a gente está pré-live, a primeira coisa que as pessoas dizem foi o jogo. Como é que a gente vê, como é que a gente analisa isso? O jogo
vida real e comportamento do jogador, né? Cris, veja bem, eu entendo, né, que quando o menino, o jovem, a pessoa está interagindo com o jogo, ele está passando por um processo imersivo. O processo imersivo, muitas vezes, é um processo bem profundo, né, de imersão profunda, onde, em essência, de certa maneira, ele fica o quê? Ele fica a parte desse mundo que o cerca mesmo. Se ele chegar numa condição de imersão total, ele vai fluir num contexto em que você pode até chamar, assim, do lado dele, que ele não vai lhe ouvir, ele vai estar lá imerso mesmo, ele está com o seu desafio a ser resolvido, está com sua estratégia a ser executada para chegar no seu objetivo maior, né? Então ele vai estar fora disso aí. O que acontece? Assim como o artefato cultural, o jogo digital, querendo ou não, é um artefato muito novo, né? Se você for analisar, né? Se a gente pegar assim, década de 70, quando ele começa a se popularizar, década de 80, tem uma queda, volta com força total, anos 90, anos 2000, desenvolvimento tecnológico, né? Todo um conjunto de possibilidades técnicas faz com que os jogos fiquem mais complexos, mais trabalhados, sejam mais atrativos, tenham uma maior narrativa. Então faz com que haja assim, um grande boom, né? E aí o que acontece? Tudo que chega novo é passível de contestação, é passível de tentativa de interpretação, né? Você não entende bem o fenômeno, você não entende bem o que é aquilo, e aí você muitas vezes vai associar elementos negativos. Como você falou aí, né? O caso de Realengo, o caso de Columbine lá, que os meninos também jogavam, salvo engano. Poxa, é um jogo 3D, eu não me lembro, era Doom, não sei se era Doom ou se era outro jogo. O caso do menino aqui... Não tem referência sobre Columbine, eu acho que foi o massacre 99. Lá, foi 99. 99. Aquele caso do menino aqui do Baiano, que entrou no cinema em São Paulo. Sim, lembro. Que ele jogava também um jogo digital que muita gente associou. O caso do menino que teve problema com os pais, matou os pais, que o pessoal associou a Assassin's Creed. Né? Então, o que acontece? Em muitos momentos, né, essa mídia, esse grupo aí, né, que é detrator do jogo, né, que não vê o jogo como uma coisa negativa, busca sempre associar esses elementos. Mas eu digo assim sempre, querendo ou não, os espaços onde a gente interage são espaços também, seja ele digital, seja o mundo virtual, seja o mundo digital, seja a escola, seja academia, seja o cinema, você vai levar alguns elementos da sua lógica cotidiana. É o que a gente estava conversando ontem na pré-live, né? A violência ela é inerente à nossa sociedade. Eu não vou dizer aqui para você o seguinte, o jogo digital ele pode ser, não pode ser. Eu acho que, nesse momento, um psicólogo ele pode trabalhar mais esse aspecto. Mas, por exemplo, se você trabalhar a lógica de que existe a violência na televisão no cotidiano, meio-dia, né? Onde são apresentados problemas diversos nas novelas, nos jornais, né? Então você tem vários gatilhos que podem também acionar um comportamento violento, né? Que não necessariamente seja jogo digital, né? Que não necessariamente seja jogo digital. Até porque, tipo assim, eu conheço inúmeras pessoas e eu posso me citar como exemplo, né? Algumas pessoas me conhecem. Eu jogo Call of Duty. Meu trabalho foi em cima de Call of Duty também, que é um jogo FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que trabalha contexto de guerra, trabalha contexto de morte o tempo todo. Joga Assassin's Creed também, que tem relações de morte, batalha, combate. E necessariamente eu não sou violento por causa disso. Eu não conheço, e conheço inúmeros gamers que jogam também esses e outros jogos e não tem nenhuma perspectiva de violência. É aquela coisa, o momento do jogo é um momento de fruição, um momento de imersão, mas quando se sai daquele círculo mágico que se forma, né, aquele momento de imersão, você deixa o jogo de lado e volta para sua vida normal, sua vida cotidiana, sua vida específica aqui. E aí eu faço, assim, penso na escrita do roteiro para cinema, para TV, para live, né? Que a live, gente, para quem não sabe, a live é roteirizada. A gente não chega aqui e eu digo assim, hoje eu vou conversar com o Caribé e vou adivinhar o que é que a live ela é um pouco roteirizada. Muitas vezes a pessoa ela já tem aquele comportamento. Sim. Ele já é agressivo por natureza e a gente volta para daqui a pouco a gente fala da questão, né, da misoginia, do machismo, da discriminação, que mais cedo Ian falou de um jogo aí. Então, assim, muitas vezes é da índole, é do comportamento,
mas se quer justificar, ora com cinema, ora com o jogo, ora com determinadas coisas. Então a gente precisa prestar atenção entre o limite, o que é de fato o jogo, o que é da personalidade da pessoa e o que é, vamos dizer assim, da índole da pessoa, da formação, da educação familiar, né? Então a gente tem... querer polemizar também, você querer trazer uma polêmica, nesse momento que a gente vive de Brasil, né, onde se fala tanto de violência, seja ela violência material, como violência virtual, né? Eu acho que existem outros fatores também que levam a esse processo, né? Um culto à violência muito grande no nosso cenário político atual, né? Olha, Caribe, eu não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente vai precisar de mais 3 lives. Mais 3 horas, né? Eu sei disso. Da questão armamentista no mundo real, né? Então, quando alguém diz assim, incentivar que a população seja armada. Então, assim, isso não é jogo. Isso é um jogo de outra ordem, um jogo muito mais pesado, né? Sim, com certeza. Caribe, eu vi ali um comentário de Paulo assim, aqui joga de 6 a 48 anos. E perguntando, e a gente havia falado sobre a classificação etária. Então, assim, tenho sobrinhos na idade mais ou menos, tem de 3, tem de 6. Eu estou contando o pessoal que é menos do que 10, 11 anos, que não são adolescentes ainda, que são crianças. E aí, essa questão da indicação do que, Paula, se você puder republicar a tua pergunta sobre teu pai, alguma coisa assim, para eu poder ver de novo, para eu não precisar descer aqui a legenda, né? Eu deveria ter fixado a pergunta. Então, assim, a gente havia falado, você havia contado uma historinha sobre essa questão da classificação etária, que muitas vezes a pessoa chega lá, compra um jogo, permite um jogo, sem entender que do mesmo jeito que para cinema tem uma classificação, para os brinquedos que a gente vai no supermercado tem uma classificação, então para jogo também tem uma classificação etária. Explica para a gente aí essa onda, como é que é. Bom, o que é que acontece? Você vai ver o seguinte, Cris, tem vários, né, assim como você disse, né, no cinema tem a classificação etária, nos brinquedos tem a classificação etária, nos jogos digitais também temos classificações etárias, né? Você tem assim, um de escalas, onde você vai desde aqueles jogos que todos podem jogar, tipo assim, por exemplo, jogo de dança, como Just Dance. Como Just Dance, ele é classificado como jogos para todos. Ou seja, qualquer pessoa pode jogar, até porque é um jogo onde você vai dançar, né? Dançar uma playlist que é escolhida, que foi editada pelo fabricante, e que se defende também numa lógica de interação familiar, porque você vai jogar com seu filho, vai jogar com sua filha, vai jogar com seu irmão, vai jogar com sua tia, com sua mãe, com seu pai, com quem quer que seja, né? Então, ele seria uma classificação livre, por assim se dizer. Tem jogos que já trazem uma classificação um pouco maior. Por exemplo, eu tenho um jogo que é o Valiant Hearts. Valiant Hearts é um jogo que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. É um jogo que ele é baseado em cartoon, ele é bem legal. Os produtores que fizeram esse jogo, eles são pacifistas. Então é interessante que a morte ela não é apresentada de maneira cruel e efetiva. É um jogo onde vai trabalhar esse elemento morte de forma diferenciada. Ele é em formato cartoon. Mas ele trata de um tema que vai ter um pouco de sangue, vai ter um pouco de violência, querendo ou não. Vai ter morte indireta, mas vai ter a morte, né? Você vai no jogo. Né? E aí o que é que vai acontecer? Geralmente ele é classificado com 12 anos de idade. Jogos mais intensos, como é o caso do Assassin's Creed Odyssey, que é o último que eu joguei aqui, onde você já tem uma ação mais efetiva, onde você já tem esses combates mais intensos, essas mortes mais intensas, esse sangue mais presente. O próprio Call of Duty, eles têm uma classificação de 18 anos. Eu digo sempre, então quer dizer que eu vou ter que esperar meu filho de 16 completar 18 para ele jogar Call of Duty? Ou ele vai completar 18 para jogar Assassin's Creed? Não. Na minha perspectiva aí, a perspectiva bem de Caribé, né, das pesquisas que Caribé fez, do entendimento que Caribé tem do jogo. Acho que um dos grandes elementos, um dos grandes pontos chaves para esse processo é entender a mediação do processo, é fazer a mediação do processo. Né? Aquela coisa, você pode efetivamente, dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua relação com seu filho, no seu cotidiano, com sua filha,
participar desse momento dele, né? Para que você perceba o que é que ele está jogando, para que você perceba como ele lidar com o jogo, para que você possa orientar. Durante a pré-live, eu me lembrei agora aqui do caso que eu lhe contei na pré-live, né? Daquela senhora que eu estava lá numa grande livraria aqui de Salvador, e ela era uma senhora mais idosa, com 60 anos, né? 60, 65 anos, já estava comprando um jogo para o neto dela. Aí ela disse, meu filho, eu estava vendo que ela estava meio assim, meio, como é que diz, meio confusa, né? Meio perdida. Ela disse, meu filho, ela confusa, eu vou ajudar, eu sempre ajudo, eu sempre sou enxerido dos jogos, né? E aí eu digo, a senhora, boa tarde, licença, a senhora está querendo alguma coisa específica? Não, meu filho, eu estou aqui procurando jogo para meu neto, ele está fazendo, era 8 ou 10 anos, alguma coisa nesse sentido, né? Ele me pediu um jogo, eu não estou achando. Eu disse, que jogo é? Ela disse, é Call of Duty. É Call of Duty, às vezes Call of Duty. Call of Duty, ele tem, o pessoal falou quantos anos ele tem? 10, 8, 10 anos. Só saber que Call of Duty é para... tem uma classificação etária de 18 anos de idade. Ela disse, não, meu Deus, ele vai jogar isso. Eu disse, é aquela questão, a senhora tem que ver, tem que passar direitinho, ver qual é o entendimento da família diante desse jogo, de todo esse processo aí. Como é que a família media isso? Eu acho que é importante buscar esse elemento, né? Buscar compreender esse momento. O que é que esse menino está jogando? De que forma ele está jogando? A gente estava falando aí, acho que foi, deixa eu ver aqui, o Ian, não foi? Ian falou do Detroit Become Human. Repete aí, é o nome do jogo. É Detroit Become Human, que tem a temática do racismo. E é interessante ele falar isso porque hoje já se discute vários elementos acerca disso. Por exemplo, hoje já tem muitos estudos que falam sobre os estereótipos que são trabalhados nos jogos. A figura feminina, por exemplo, essa visão sexualizada. Daqui a pouco a gente vai entrar dessa visão muitas vezes sexualizada dos personagens femininos. Então já tem estudos, já se discute muito isso, né? Para que se busque equilibrar essa lógica, né? Se trabalhar numa lógica mais efetivamente igualitária, né? Igualitária, mais efetivamente, que atenda efetivamente a um politicamente correto também, ao correto dentro da sociedade. Pronto, você chegou num ponto, e aí eu volto para a pré-live, eu dei um susto Olha o apertado Rapaz, agora. eu peguei lá, falei, Caribé, o jogo é machista. Mas aí eu falei, peraí, Caribé, não precisa ficar assustado, porque a gente relabora essas questões. E aí eu mandei para ele uns artigos de uma jovem chamada Mila Garcia, que é narradora de jogos eletrônicos. Se não me engano, por que eu falo de Mila? Porque Mila, a mãe de Mila foi alguém que eu vi crescer, né? Não tem uma aproximação. E a mãe dizendo, olha, a Mila está nas etapas como narradora de jogos. Até aí tudo bem. Só que quando a jovem, ela ganhou como locutora de jogos, né? O concurso, e foi passar acho que é Sport TV, algumas coisas assim, o fato dela ser mulher e ganhar como narradora. Teve praticamente um linchamento virtual pelo fato de ser mulher. E aí Caribé tem uma jovem em casa, né, Raquel, e aí a gente pega essa questão dos exemplos de quem tem meninas em casa. Primeira questão, jogo é para menina. Segunda questão. Isso. Então, assim, a gente está respondendo para mães de meninas, avós de meninas. Então, assim, jogo é para menina. O jogo é um lugar onde a gente pode buscar essa questão igualitária. Se a gente fosse falar da questão de gênero aqui, seria mais 3 lives, né? Estou precisando até de gente que fala dessa questão de gênero aqui. A gente está vivendo na pandemia, então, às vezes, pesa essa questão do gênero. Então, as meninas sofrem algum tipo de preconceito, discriminação, de colocar de lado, não, isso daqui não é jogo para menina. Os jogos, como você falou, têm buscado essa questão do igualitário, sabe? Antigamente, não sei, ainda tem, né? Não, matemática não é coisa para menina, não sei o quê, engenharia não é coisa para menina, deixa eu só. Então, a gente pode
Como é que a gente vê essa questão do gênero dentro dos jogos digitais? Bom, vamos começar falando assim, jogo é para todo mundo. Massa. Né? Jogo é para todo mundo, seja menino, menina, adulto, criança, idoso. Né? Hoje você tem um conjunto de ações, por exemplo, que são feitas juntos a idosos para manter, né, uma lógica de funcionamento do cérebro, de manter uma lógica de ações cotidianas para potencializar, né, a manutenção da vitalidade dos idosos, por exemplo. Né? Para a menina, hoje a gente tem um dado que é importantíssimo, né, no mundo dos jogos. 53% dos jogadores, na verdade, não são jogadores, são jogadoras. São jogadoras, né? Então, esse dado é muito importante. Então, o universo do game é um universo feminino. Agora, infelizmente, né, a gente não pode dizer que é um universo onde se trata, onde todo mundo se respeita e todo mundo se trata com a visão de igualdade, né? É um ambiente que em muitos momentos se torna bastante tóxico, como a gente fala, né, dentro do jogo, dentro do ambiente do jogo, onde você vai encontrar o machismo bem forte. Você já citou o caso de Gabriela não, como é o nome dela? Da menina? Mila. Você citou o caso de Mila. Você tem inúmeros outros casos, né, de jovens que foram maltratados no jogo, foram alvos de machismo no jogo, principalmente por conta da sua jogabilidade, por conta do seu dia a dia, por conta de ser mulher. Você tem relatos, por exemplo, de jogadoras que, em determinados tipos de jogos, elas nem assumem o nick feminino, uma identidade feminina, e jogos que muitas vezes você utiliza o microfone, como a gente está usando aqui, elas evitam usar o microfone. Porque se acontecer qualquer erro, se acontecer qualquer perda assim mais radical, brutal, não, é porque é menina, né? É menina, né? Infelizmente, está exigindo mal é porque é mulher. Infelizmente, né, o jogo acaba sendo também um reflexo do que a sociedade é. Né? O ambiente do jogo, né, esse ambiente de interação do jogo, também é um reflexo da nossa sociedade. Uma sociedade que é machista, né, em termos gerais, ela é machista, ainda é muito machista, né, e que, em muitos casos, sempre quer colocar a figura feminina nessa posição secundária, né? Nessa posição secundária. Né? Então, acontece, eu não vou dizer que não acontece, mas hoje existem várias iniciativas, existem grupos que trabalham esse aspecto, não somente do ponto de vista de combater, e hoje existe um combate muito grande, diversos grupos, eles assumem esse poder de fala, né? esse local de fala contra o machismo nos jogos digitais. Hoje você tem iniciativas, por exemplo, uma iniciativa muito legal, foi feita aqui na Bahia, né, com o pessoal do Comunidades Virtuais, o grupo que eu faço parte, no grupo Pesquisa eu faço parte, que é um web documentário, e aí quem puder assistir vai ser bem legal, que é o web documentário Girls Game na Bahia, Girls Game Bahia, ou seja, Mulheres do Jogo na Bahia. Isso é uma websérie de 10 episódios, né, no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, Comunidades Virtuais, que você vai encontrar essa websérie, ele é aberto lá para que todo mundo possa escrever essa e outras séries, onde vai falar desse momento aqui na Bahia, por exemplo, da produção de jogos. Hoje você tem uma presença constante das mulheres na produção de jogos aqui na Bahia, por exemplo. Né? Aqui na Bahia você tem um conjunto de mulheres, né, que produzem jogos, que gerenciam estúdios e também são jogadoras constantes e que fazem diferença nesse processo aí. Diga. Você chegou numa das perguntas, você antecipou, que era justamente essa questão de que há uma produção brasileira, há uma produção baiana, grupos de pesquisas, né? E a professora Aline Alves, se não me engano, foi minha orientadora. Que é quem é referência dessa pesquisa, e o pessoal que gosta e quer entender isso profissionalmente. Aqui na Bahia, hoje, a gente já tem, eu acho que, instituições privadas com curso superior na área de jogos digitais, e a gente tem toda essa especialização que não é mais só uma brincadeirinha, gente. Jogos digitais hoje envolvem muita grana, muito investimento, muita pesquisa, certo? Então, para quem achava, não, a live é sobre jogos, sobre a brincadeirinha, não é isso. A gente está falando de um assunto que tem uma dimensão econômica, uma dimensão acadêmica, uma dimensão profissional. Eu posso falar que seria assim. Diga. É porque eu tenho uma pergunta aqui fixada,
e aí você já ia falar, quais as plataformas digitais são mais, uma pessoa chamada Anderson, quais as plataformas digitais são mais fáceis para desenvolver um jogo educativo? Olha, o que é que acontece? Desenvolver um jogo hoje você tem várias possibilidades. Você pode trabalhar com flash, né? Mas hoje, até pela lógica dos celulares, dos smartphones, o pessoal está usando muito a plataforma Unity, né? Em termos de dizer se ela é mais... O nome da plataforma? Unity. U-N-I-T-Y. A gente lê Unity, mas começa com U. Né? É a mais utilizada, que você tem hoje, como é que diz? Suporte em boa parte dos celulares, por exemplo. Você pode também baixar o compilador para os computadores. Você pode desenvolver em Flash também, né? Você pode desenvolver em Flash. Você tem várias possibilidades de desenvolvimento. Por exemplo, teve um professor de história, um colega lá no Paraná, que ele desenvolveu uma atividade gamificada, que simula um jogo, né? Trabalha com, como é que diz? Trabalha com a mecânica do jogo, que ele desenvolveu no formulário do Google. Sim. Ele desenvolveu toda uma lógica de jogo no formulário do Google. Então, vai depender muito da sua necessidade, vai depender muito da sua visão, do seu planejamento. O que é que você pretende? Para você se adaptar e também do seu conhecimento, né? Aquela coisa do conhecimento em programação. Qual é o conhecimento que você tem de programação? E aí você vai gerenciar uma equipe para poder fazer... E aí você vai ter um programador específico para isso, onde você vai ser somente o cara que desenha o game, né? O game designer. E essa pessoa vai programar. Então você tem todo um conjunto de coisas, como você estava dizendo, né? Aqui na Bahia a gente é pioneiro em muitas coisas, no contexto dos jogos digitais no Brasil. A Sorane Alves, que você citou aí, ela é pioneira no Brasil no estudo de jogos. Ela foi a primeira a tratar sobre jogos e violência. Algo que está o tempo todo sendo falado aí, já tem um estudo bem vasto aqui. Hoje ela trabalha muito nessa perspectiva de jogos e saúde. Ela criou o primeiro grupo de pesquisa, né? Também foi a primeira universidade pública a desenvolver jogos, né, com viés educacional, que é o Grupo Comunidades Virtuais. A UNEB? Da UNEB, sim, na UNEB. E foi também a primeira universidade pública da Bahia, uma das primeiras do Brasil, a ter um curso específico de jogos digitais. Hoje a UNEB tem um curso de jogos digitais, onde você vai entrar, né, e vai estudar 3 anos e vai sair como programador de jogos digitais. Então se liga, galera, que gosta de jogo e quer se tornar um profissional, então aí Caribé já está dando a dica, certo? Caribé, onde você tem outros locais, tem o IFBA também, tem vários locais, é amplo, hoje é muito, como você disse, né? É uma indústria que só cresce, cresce. A gente tem muito assim, o preconceito de achar que o entretenimento não está ligado, o entretenimento, a arte, a cultura não está ligado à movimentação da economia, mas isso a gente chama... Está ligado à questão da economia criativa, gente. Sim. Então, a gente não pode imaginar que, porque é brinquedo, porque é lúdico, que isso não vai gerar, em determinado momento, fazer a roda da economia girar, certo? Girar, com certeza. A gente avançou no tempo, a prosa estava aqui, massa. Já são 17h47, eu estou olhando aqui. Rapaz, vamos pegar, porque aí, enquanto você estiver explicando, eu já emendo. Assim, eu tenho algumas perguntas para a gente fazer e ver a questão dos jogos. Então, assim, do ponto de vista positivo, gente, a gente não está aqui para falar do negativo do jogo. O que a gente tinha para falar do negativo, a gente já falou antes, né, Caribé? Sim, então, a gente sim. Então, assim, do ponto de vista positivo, quais são as características de um jogo bom? Os jogos, aí tem aqui a professora Beth falando, interessante o olhar de um professor sobre os jogos, né? É muito interessante, Beth, é por isso que a gente está tendo essa conversa hoje. Beth Bastos, então, né? Assim, obrigado, Beth Bastos, pessoal lá de Feira de Santana que acompanha a gente. Então, assim, do ponto de vista da aprendizagem, eu acho que a gente já ultrapassou essa pergunta, a gente já falou disso aí. E indicação de jogos, né? Então, a gente tem 2 perguntas aqui. O que é que seria um jogo positivo? Indicação de jogos. Você ontem me falou, eu achei assim fantástico, quando o Caribé falou de Notre Dame, que após o incêndio, a reconstrução de Notre Dame está sendo baseada no acervo de determinado jogo, não sei qual foi o jogo que Caribé me falou. Assassin's Creed Unity.
Então, meninada, deste jogo aí, que para mim temporariamente está impronunciável, mas vocês sabem o que é, certo? E os responsáveis, pelo amor de Deus, procurem aí o que é. Mas assim, só em saber que Notre Dame está sendo reconstruída com base no acervo de um jogo, isso é fantástico. Então, assim, se você puder pegar, como eu lhe falei, o celularzinho, mostrar, falar dessa questão de jogos que podem ser bons, que são indicados para quem está em casa nesse momento de pandemia, que vai ser bacana. Vamos lá. Bom, o que é que acontece? Você vai ver o seguinte, eu vou pegar e me deslocar aqui, que eu vou lhe mostrar o jogo na tela da televisão, que está disponível no celular. Gente, isso a Globo não mostra, certo? Só quem mostra é a gente. Deixa eu vir aqui, ligar a luz. Vou pedir ajuda de Cláudia aqui, que ela vai segurar o celular enquanto eu estou aqui entrando no jogo. Né? Ó, Cláudia, você está como cinegrafista. Se tremer e desfocar, então, a gente... Tá dando para ver aí? Tá dando, não Sim. tá? Pô, isso aqui é minha PSN, né? Dá um positivo aí para a Caribé se situar. Isso aqui é minha PSN, né? Na verdade, eu tenho aqui muita coisa que eu gosto de jogar. Dos antigos, como é o caso do Pac-Man, acho que todo mundo se lembra, né? Daquela bolinha que fica comendo os pontinhos, né? Como alguns jogos, como Marvel vs Capcom, que é um jogo de luta, né? Onde você tem a disputa dos super-heróis. Mas eu chamo atenção para esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal. Cadê ele? Valiant Hearts. O que eu falei? Ixi, sumiu aqui, Valiant Hearts. Olha, ao vivo é assim, né? Às vezes some, pense aí. Rapaz, a gente faz o que quer. Essa live é nossa. Então sumiu. Vou falar aqui, desse aqui, do Assassin's Creed Odyssey. Né? Assassin's Creed Odyssey foi o que eu estava falando para você, né? É uma série de jogos que vai trabalhar com o cenário, né? O suporte da história. Então ele trabalha com o suporte da história para ajudar no enredo, na montagem do enredo. Então ele tem ele está iniciando aí, ele tem um modo dele que é fantástico, que é o modo tour histórica. Então nesse caso aqui o Assassin's Creed Odyssey, ele trabalha na Grécia Antiga, ele se desenvolve na Grécia Antiga. E aí o carro do Fumacê está passando aqui, tá ouvindo? Sim. Passou danado aqui ele, né? Então ele se desenvolve na Grécia Antiga, né? Isso na cidade de Esparta. Grécia. E aí só precisa aprender a jogar. O que é que acontece? Ele vai, ao longo desse caminho do espartano, ele vai passando por todas as cidades, cumprindo as missões dele. É da Ubisoft, ela é interessante porque a Ubisoft, logo no início, ela diz assim, ó, ele é inspirado em eventos históricos e características históricas, mas é uma obra de ficção. Então foram feitas algumas escolhas para que esse jogo fosse feito, né? E isso é bem interessante. Outra coisa que ela coloca de maneira bem clara é que é feita por uma equipe multiétnica e multireferencial. Ou seja, ela busca atender essas lógicas, né? Ela é bem preocupada nesse sentido. Então, vou botar aqui o modo de tour histórica. Tá dando para ver aí, Cris? Tá. Gente, vou voltar a pedir. Se estiver dando para ver, dá um joinha aí para a gente se situar. Porque para mim a imagem tá boa, não sei para vocês. Então, ele tá aqui porque demora um pouquinho. Como eu disse, né, os jogos eles foram ficando cada vez mais complexos, né? E aí a tendência dele é o quê? A tendência dele é demorar um pouquinho mais para carregar, vai e volta. Não sei se você já está ouvindo o som aí, a musiquinha dele. Eu não consigo ouvir não, mas agora sim. Então, segura aqui para mim, Cláudia, aqui em cima. Aí você ficou em cima da câmera. Obrigado, assim tá ótimo. Então esse modo aqui é o modo Discovery Tour, ou Tour Histórica, como a gente chama. Tour da Descoberta. Onde a gente vai fazer... Em vez de interagir com o jogo efetivamente, a gente vai fazer um tour histórico pela Grécia. Vixe, que coisa linda. Dos jogos. Então aqui no início ele dá curiosidade sobre a Grécia. Então ele fala da grande ursa, que foi uma homenagem a Calisto. A ninfa que transformou em urso. Por vinganças, eu transformo na constelação. Fala de Péricles, da questão do cavalo de Troia. Fala do poder naval dos atenienses. Então já traz essas informações aqui, né, na introdução. E aí, enquanto está carregando, ele vai sempre tentando lhe manter engajado no processo, né? Então, Lua, fala da astronomia na Grécia, fala da fabricação da cola. Então, como os gregos enterravam os vasos de barro para que os cavalos enfiassem as patas e quebrassem as patas para que eles
não desenvolvesse a cavalaria, fala dos exploradores gregos, e aí vai, né? Interessante. A arte do discurso, então, da retórica na Grécia, como a Grécia acabou, né, das guerras greco-pérsicas, e aí vai, fala de Esparta. Vai demorar um pouquinho, só 2 minutinhos que está finalizando a carga. Daqui a pouco a live cai, né? Perigo. Mas se não der, com certeza o pessoal já está. Eu mesma já estou ligada, eu que adoro história antiga, né? História antiga medieval. Só no que você já falou, eu já fiquei ligada e encantada. E o pessoal que tem filho adolescente, achando que eles estão não estão vendo nada, só daqui que a gente viu, só a introdução do jogo já é uma aula, né? Então que a gente já pode ir voltando. Então você tem todos os... Aqui, pronto, aí joia, beleza. Só um minutinho para a gente chegar aqui, então. Eu estou aqui na Escola da Grécia, lá na filosofia, ele está falando sobre filosofia, então eu vou interagir aqui, ó. Qualquer cidadão livre tinha permissão para se envolver no processo democrático ateniense. Para falar dos valores de ensino em Atenas. Para ter uma influência real na política, o discurso e a retórica deles tinham de ser impecáveis. Por isso, muitos sofistas ensinavam assuntos como lógica, razão e eloquência. O objetivo era ajudar os alunos a alcançar a ENP, ou excelência. Mas este conceito específico de excelência era muito contestado, especialmente por outros filósofos. Por exemplo, Platão, Sócrates e Isócrates preferiam uma abordagem mais moral, argumentando que a retórica deveria ser usada para servir ao bem comum. Fantástico. Os de Platão foram ainda mais longe, declarando que a filosofia e a sabedoria não eram só ferramentas, mas sim virtudes éticas. Ele vai apresentar um pouquinho dessa lógica de filosofia. Você vai, segue, que tem outra estação onde ele vai trazer um outro conceito. Da Grécia Antiga tinha uma natureza e aí pronto. Só para a gente ter uma ideia mesmo, né? Deixa eu voltar para mim aqui. Quase, enquanto você volta, a gente está chegando ao final. Beijo aqui para Vanessa Fragoso, que foi a live passada da gente. Beijo para meu querido Marcelo Prado, que é ator, diretor teatral fantástico aqui na Bahia. Estou esperando uma live com o Marcelo, que a gente precisa reforçar esses lugares da cultura, da tecnologia, da arte, né? E do encontro. Então, e vamos começar a pensar nesse... Deixa... Diga, fale. Pensar nesse, está finalizando. Porque deu uma picotada aqui para mim. Eu digo sempre, né? Quando a gente vai para um jogo, a gente pensa o seguinte, quando você falou de educação, o que é que o menino pode levar? A gente pensa um jogo como um espaço de aprendizagem, onde ele tem uma série de desafios que são em crescente, em progresso, né, em progressiva, dificuldade progressiva, onde ele tem que desenvolver estratégias para atingir seus objetivos. E a gente acredita que, ao desenvolver essas estratégias, ao perceber esses objetivos, ele vai levar essas habilidades, essas competências que ele constrói no jogo digital para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, né? Para resolver questões do cotidiano. Acho que é o grande elemento. Uma outra coisa que é importante, não só o jogo que tem um viés educacional, né? O viés educacional que ajuda na construção de habilidades e competências. Na verdade, qualquer jogo, eu diria que qualquer jogo ele pode ser trabalhado nessa perspectiva de desenvolvimento de habilidades, competências, mas é preciso o quê? Que a pessoa jogue, que a pessoa planeje, que a pessoa interaja para saber o que é que vai querer extrair daquilo ali. Não necessariamente tem que ser um jogo não comercial. Esse jogo que a gente mostrou aqui é um jogo comercial. E ele tem todo um conjunto de elementos que podem ser levados para o cotidiano, para o dia a dia. É o entendimento daquilo que a gente pode aproveitar. Como a gente já está nos minutos para encerrar, Caribé, obrigadíssimo pela participação. Acho que eu conversava aqui com você por mais 1 hora, mesmo sem saber de nada. Eu acho que dá para a gente conversar mais umas 5 horas, viu, Cris? Mesmo sem entender de nada, eu já achei fantástico. E eu gostaria que você já deixasse, antes que a tela aqui comece dizendo 20 segundos para encerrar, não começou ainda, quais são tuas considerações finais, né, sobre essas questões que a gente viu aqui. Bom, eu acho que é interessante a gente sempre discutir os jogos digitais, né, sempre discutir esse campo, né, como a professora Beth já colocou aí, um campo de estudo amplo, né, ou geralmente a gente estuda numa área multidisciplinar, então não é só o professor de história, a gente vai estudar dentro da pedagogia, dentro da arte, dentro da música, tem todo um conjunto de elementos para a produção de um jogo e para o estudo de um jogo também.
certo? Tá faltando 4 segundos, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de demonizar, eu acho que a gente precisa conhecer a gente